Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua bondade, benignidade, misericórdia e fidelidade. Senhor, neste momento, queremos, ó Deus, diante de sua gloriosa e santíssima presença, primeiramente, ó Pai, clamarmos pelo nosso Brasil, pela nossa nação brasileira. Pedir ao Senhor que o Senhor envie esses exércitos de anjos. Estejam eles acampando ao redor de nossas casas, de cada fronteira, de cada lado, de cada estado, em cada município, Senhor, de nossa nação. Ó Deus, nós também queremos a Ti entregar o poder judiciário desta nação. Queremos colocar nas Tuas mãos e apresentar ao Senhor, que é o juiz justo e fiel, a nossa governância, Senhor, os nossos estados, os nossos governantes. Senhor, tende misericórdia de nossa nação. Pai, a nação brasileira é do Senhor. A nação brasileira é berço, ó Deus Todo-Poderoso, de projetos lindos do Senhor para nossa nação e através de nossa nação para outras nações. Senhor, tende misericórdia de nossa nação que está a definhar pelo ralo, Senhor, pelo esgoto. Deus, ó Deus de favor, Deus de amor, Deus que nada deixa ou pode ser escondido de Ti, Pai. O Senhor diz na Sua palavra que se o Seu povo, que se chama pelo Seu nome, se humilhar, se reconhecer que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, do Teu alto e sublime trono, Tu nos ouve e vem em nosso socorro. Deus, eu faço parte desta nação, Tu me fizestes uma filha Tua brasileira. Eu tenho prazer, Senhor, em dizer que eu sou brasileira e agradeço, Senhor, porque Tu me fizestes, me colocastes na nação certa. Graças Te dou, Senhor. Mas, Senhor, a nossa nação está a sofrer, está a passar por um momento de escuridão, Senhor. Ó Deus, Tu és a nossa luz. Tu és a luz que ilumina as nossas vidas. Tu és, Senhor, como está escrito no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a Tua palavra, é o Senhor Jesus. Ó Deus, misericórdia, Senhor, por nossa nação. Misericórdia, ó Deus, pelas vidas daqueles, ó Pai, que são Teus filhinhos e que a Te buscam, se humilham e dobram os joelhos a clamar pela nossa nação. Atende, ó Deus, atende, ó Pai, o nosso clamor. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém e amém. Vamos orar agora pelo nosso devocional, amém? Maravilhoso Deus e amado Pai, Tu és o Deus eterno e supremo Criador. Tu és aquele único que recebeu o nome que está acima de todo o nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Nós o convidamos, ó Deus Todo-Poderoso, para este devocional. Te convidamos, Senhor, para o lugar de primazia e Te pedimos, ó Deus, que venhas ministrar em nós. Abra o nosso conhecimento, dê-nos discernimento, dê-nos entendimento, o que nos é necessário, Senhor, o que nos falta, ó Deus, para absorvermos e aprendermos mais de Ti, e tudo quanto absorvermos e aprendermos de Ti, venha ser guardado nas tábuas dos nossos corações.
Alinha os nossos pensamentos e corações ao Teu. Que venhamos ter a mente de Cristo e pensar como Cristo pensa de nós. Em nome de Jesus nós oramos e já lhe agradecemos, Pai. Amém e amém. O nosso devocional hoje fala de José. E quero deixar essa parte aqui bem marcante, onde que lá em Gênesis, capítulo 34, capítulo 37, versículo 24, fala que José foi jogado no poço. Mas foi no fundo do poço que Deus começou o milagre de José. Vamos aprender mais? Aqui estamos. José, de escravo a governador do Egito. Eita, que bênção! Não significa que José era assim não, tá? Isso é uma imagem criada pela IA, que é um programa de inteligência artificial que cria mais ou menos uma imagem com os dados da Bíblia que eles têm. Então é criado pelo computador essa imagem. Significa que José era assim, não. Introdução. A história de José, filho de Jacó, é uma das mais poderosas narrativas de superação, fé e propósito em toda a Bíblia. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e esquecido por homens. Ainda assim, Deus estava com ele em cada etapa. A vida de José nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, o propósito de Deus sempre prevalece. Sua trajetória nos mostra que nenhum sofrimento é em vão quando caminhamos em obediência e confiança no Senhor. Tenho repetido para vocês Romanos capítulo 8, versículo 28, onde que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Neste estudo, vamos mergulhar nas fases da vida de José, do poço à prisão, até o palácio, e extrair lições práticas que fortalecem nossa fé e nos encorajam a permanecer firmes no propósito divino. Amém? A promessa recebida lá em Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao 11. A lição: Deus nos dá sonhos antes de nos mostrar o caminho até eles. Deus é especialista nisso. Assim, José recebeu sonhos proféticos sobre o seu futuro. Ele viu o fim antes do processo. Aplicação prática: não despreze os sonhos que Deus plantou em seu coração, mesmo que pareçam impossíveis. Ele é fiel para cumpri-los. Versículo-chave. Eu falei com vocês sobre esse versículo esses dias. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? A aprovação chega lá em Gênesis capítulo 37, versículo 18 ao 28. Uma lição: nem todos vão aplaudir o que Deus revelou a você. José foi rejeitado por seus próprios irmãos, lançado em um poço e vendido como escravo. A aplicação prática: não se espante com traições ou rejeições. Elas fazem parte do processo.
Deus usa até mesmo as intenções malignas para cumprir seus propósitos. Versículo-chave, lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso aqui, esta frase, este versículo, foi José, quando anos após ter sido lançado no poço, ter sido vendido como escravo pelos próprios irmãos, reencontrou os irmãos durante um momento muito difícil naquela época em que os hebreus, os israelitas estavam passando junto com os egípcios. Era uma época de momento difícil, de fome. E todos os povos ao redor correram para o Egito para buscar socorro e lá encontraram. Deus usa até o mal para transformar em bem a nosso favor. A integridade provada, Gênesis, capítulo 39, lição. A fidelidade a Deus precisa ser maior do que o desejo de agradar aos homens. José resistiu à tentação da esposa de Potifar e foi preso injustamente. Ora, o que foi que aconteceu aqui? José foi, como posso dizer, tentado de todas as formas possíveis. A mulher de Potifar queria José, mas José não queria se meter em problemas, não queria trair o faraó, né? Que tinha confiado nele, que estava a confiar nele. Então, ali, ela se rasgou as roupas, se arranhou e disse que José tinha tentado tomá-la à força. E José tentou explicar para Faraó. E ele disse: eu sei que você não é capaz de fazer isso, mas vai para a prisão enquanto eu tento resolver essa situação. E ele foi. A aplicação prática: escolha agradar a Deus, mesmo que isso te custe posições, amizades ou reputações. A recompensa virá do Senhor. Em Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Isso foi José falando para Faraó. O tempo de espera. Em Gênesis, capítulo 40. Lição: Deus trabalha em silêncio durante a espera. José interpretou sonhos na prisão, mas foi esquecido por 2 anos. Aplicação prática: se você está esperando há muito tempo, não desanime. Continue servindo, sendo fiel e confiando. Deus está preparando algo maior. Versículo-chave, lá em Salmos, capítulo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A exaltação no tempo certo. Gênesis, capítulo 41. Lição: quando o tempo de Deus chega, tudo muda em um instante. José foi chamado da prisão ao palácio em um único dia e se tornou governador do Egito neste dia. Aplicação prática: permaneça firme no seu processo. Quando Deus quiser te levantar, nada, nem ninguém
poderá impedir. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O perdão e a restauração. Gênesis, capítulo 45. Lição: o perdão liberta e prepara o caminho para a reconciliação. José perdoou seus irmãos e entendeu o propósito de tudo o que havia vivido. Aplicação prática: liberte perdão a quem te feriu. O perdão revela maturidade espiritual e alinha nosso coração ao de Deus. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, o Senhor nos diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. E ouso acrescentar aqui, Mateus, capítulo 6, do versículo 13, eu acredito que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aos nossos irmãos. Olha aí, o Senhor nos ordena perdoar. Mas se nós não perdoamos quem nos ofendeu, vocês sabiam que Deus também não nos perdoa? É sim. Por isso que nós devemos perdoar. Certo? Nada de guardar rancor, nada de guardar mágoa, nada de guardar porque fulano fez assim comigo, porque ciclano fez assado comigo, deixa isso pra lá. Ora, Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa, a liberar perdão, Senhor, me ajuda. E o Senhor vai te ajudar. Conclusão: a jornada de José nos ensina que Deus transforma a dor em propósito, a humilhação em honra e o processo em promoção. Quando escolhemos ser fiéis em cada fase, mesmo sem entender, incrivelmente, obrigada, Jesus. Como esse Deus é maravilhoso. Hoje eu fui ao banheiro e sentei-me no vaso, vou ser sincera com vocês, para fazer xixi. E um louvor estava rodando a minha mente, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. E esse louvor ficou rodando a minha mente, rodando, até que eu tive que cantá-lo. Pois é, agora eu entendi que mesmo sem entender, o Senhor estava falando comigo. Sei que Ele está a falar contigo também, então preste atenção, absorva. Mesmo sem entender, no momento certo, Ele te mostrará tudo. Ele nos conduz ao nosso destino com perfeição. Que a história de José inspire a mim e a você a confiarmos, perdoarmos e esperarmos o tempo perfeito do Senhor,
Porque lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, o Senhor nos garante: há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. Você pode até estar em um poço hoje, mas se for fiel, o palácio é apenas uma questão de tempo. Amém? Então vamos nos animar e sermos fiéis, porque é uma questão de tempo, o tempo perfeito do Senhor. Oração, coloque a mão sobre o seu coração hoje. Senhor, meu Deus, agradecemos, porque Tua mão nos guia, mesmo em meio às provações, assim como conduziste José do poço ao palácio. Cremos que tens um propósito maior para cada fase da nossa vida. Dá-nos forças para permanecer fiéis, sabedoria para discernir Tua vontade e coragem para perdoar. Assim como José perdoou seus irmãos, que em todas as circunstâncias o Teu nome seja glorificado na minha vida, através da minha história. Confiamos em Ti e Te entregamos nossos sonhos, crendo que o Senhor é poderoso para cumpri-los no tempo certo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Até amanhã. Que o Senhor te abençoe. Amém?